Bom pessoal, chegamos aí no quinto vídeo da série de vídeos de defeito de LCD e LED, né? Hoje a gente vai ver Panasonic, parte um, né? E à esquerda do vídeo a gente tem os quatro vídeos anteriores, caso vocês queiram dar uma olhada, né? Eles estão na descrição desse vídeo aqui, tem o link deles. E o meu nome é Paulo Roberto e a gente vai ver a sequência agora. Bom, a nossa primeira situação é a L42U30B, né? Essa televisão ela tem um defeito característico que o capacitor 8780 ele entra em curto numa placa, porém ele abre o fusível PA850 que está em outra placa. Então a dica aí é porque ela não vai funcionar e pisca 14 vezes o LED, que é um código que tem nesse televisor. Fique atento porque esses componentes estão em placas distintas, ok? Bom, a nossa outra situação é a L32C5B. Ela não liga e nem fica em stand-by, né? Nesse caso aí é o D7315. É uma coisa até relativamente fácil de achar. Aí a gente pega agora também uma L32E10B, que também vai ter o mesmo sintoma que a gente viu anteriormente, né? Ela não vai ligar, não acende o LED do stand-by. E a gente tem dois integrados para ser verificado na fonte, né? O detalhe aí que tem que ser verificado os dois, tá? Pode ser que seja somente um, mas tem casos que os dois estão problema. Bom pessoal, a gente está aqui com um defeito interessante que é o seguinte: essa televisão, né, desses modelos que a gente está vendo aí na parte superior da imagem, eles vão dar um defeito de aparelho não ligar. Só que o detalhe é que se você pegar o multímetro e for verificar a tensão de 3,3 na fonte, ela vai estar oscilando. Tá? Então o macete qual é? Isso aí é até indicação do fabricante. Você desconecta o conector da placa K, que é a placa onde está o sensor do remoto, e quando você desconecta e mede a tensão da fonte, ela vai estabilizar. Aí nesse caso a gente tem que trocar o capacitor 2811, que está marcado na imagem aí, tanto na posição do esquema como na posição da placa. Aí trocando esse capacitor é para partir para o abraço. Bom pessoal, o que a gente pode aprender com esse defeito, né? Eu digo aprender porque eu sempre falo nos meus treinamentos que não é somente a dica do defeito, é também saber analisar os procedimentos, né? Então nesse caso aí, a dica boa é o que? Numa situação de televisão parada, mas que você tem a fonte de stand-by, se atentar se ela está se alterando. Aí para isso, qual é a ideia? A ideia legal aí é você pegar um multímetro analógico, porque você consegue perceber pela oscilação do ponteiro que está tendo uma oscilação ali. Tá? Então automaticamente a gente, quando vai medir uma fonte, uma tensão, às vezes o fato de ela aparecer lá, a gente tira isso da cabeça pensando que está normal, mas a gente tem que verificar se ela está instável, ok? Bom pessoal, agora a gente vai pegar defeitos ligados a esses 6 modelos que estão aparecendo aí na imagem, né? O primeiro, ele dá muito, ele acontece em vários casos, né? Que a televisão não liga, aí você vai ver o LED piscar 3 vezes, né? Do código de erro. Aí vocês vão procurar um fusível aberto lá na linha de 16 volts, que é o PA7402. E o detalhe que em alguns casos a linha de 16 volts fica variando, né? Então é uma boa dica que esse fusível está aberto, tá? Se atentem muito a esse defeito. Outra dica do nosso amigo Ricardo Oliveira é a imagem tremendo. A gente vai ter som e nessa imagem, além de ela estar tremendo, ela vai estar com listras. Aí vocês têm que verificar o transistor Q1 e o capacitor C115 que estão lá na placa T-Com, tá? É um defeito que vai aparentar que é um defeito de tela, mas o defeito é esses componentes aí. Aí do lado direito da imagem vocês estão vendo um livro meu que tem cerca de 1 ano, eu acho, acredito. Quem tiver interesse de adquirir pode entrar no site do editor para dar uma olhada, né? Ok? Bom pessoal, o que vocês estão vendo aí na imagem é parte do boletim da Panasonic sobre esses modelos que estão descritos na parte superior da imagem, né? Aí a dica é que nesse caso aí tem 2 reguladores que estão dando muito problema. Então aí o aparelho não vai ligar nem vai acender o LED do stand-by. Então o fabricante manda
verificar o regulador 1806, que ele é o responsável pela tensão de 1,8, e o integrado 1803, que é um regulador também, que é responsável pela linha de 3,3 volts. Né? Inclusive eles circularam aí nessa imagem, em azul a linha de 1,8 e em vermelho a linha de 3,3. Né? Aí é óbvio que numa situação dessa, de não acender nem o LED standby, vocês vão lá na placa, procuram reguladores e verificam se está sendo a tensão de cada um. Pode ser o de 1,8 como pode ser o de 3,3. Mas a dica é só verificar a tensão deles. Se eles estiverem sem a tensão de saída, tem que providenciar a troca daquele que está causando problema. Aí fica a dica nesse caso aí, apesar de a gente ter uma orientação do fabricante no caso desses modelos, mas tem outros televisores de outras marcas que estão dando defeitos similares, né? O caso a Philips também dá muito problema de regulador de tensão na placa principal, principalmente na linha de 3,3 volts, né? Você tem 5 volts vindo da fonte, mas o 3,3 não aparece. Então a ideia é sempre, em situações semelhantes, você verificar o regulador de tensão na placa principal. Fica a dica aí. Bom pessoal, a gente chega aí num modelo de televisor da Panasonic, que é o L32C30, que é uma televisão de lâmpada, né? Esses capacitores que estão mostrados na imagem, eles estão na saída do inverter, onde a tensão de acionamento das lâmpadas é muito alta, né? Então, quando a televisão desliga depois que ela está sendo ligada, pode ser a proteção do inverter sendo acionada, né? Nesse caso, esses capacitores aí, eles entram muito em curto, né? E às vezes você consegue observar esse curto porque em cima do corpo dele aparece um ponto preto, que é por onde sai fumaça, em que em alguns casos o cliente vai mostrar para a gente que saltou algum tipo de fumaça, podendo também não acontecer, e a causa é esses capacitores de saída dos transformadores do inverter, né? E vale lembrar que esse tipo de defeito e também acontece em outros televisores que tenham lâmpada, né? É bom a gente ficar ligado nessa situação. Bom pessoal, a gente chega agora em dois modelos da Panasonic, que inclusive foi tirado essa imagem do boletim. Vocês estão aí com a situação de não ter imagem, né? As lâmpadas vão acender, mas no caso aí o defeito é a placa Tecon, porque o fusível de entrada abre, está mostrado na imagem, e a causa é o capacitor de 10K que está mostrado na imagem também. Aí ele entra em curto, aí como ele está agregado à linha de alimentação da placa, ele abre o fusível, né? E é bom a gente nos atentar sobre isso, porque se você achar um fusível aberto numa entrada de uma placa Tecon, fica ligado que em muitos casos pode ser um sintoma semelhante, né? Uma causa semelhante, né? A Samsung tem dois modelos, eles são bem críticos nisso, né? Você acha o fusível aberto e quando você vai ver, se você substituir o fusível, você vai ver que ele vai abrir de novo, né? Isso aí, a causa geralmente capacitor em curto na linha dessa tensão, tá? Quando a gente vê o nosso vídeo sobre Samsung, eu vou mostrar essa situação para vocês, ok? Aqui a gente chega numa televisão 32LX80 e a 37LX80, né? Que é uma coisa semelhante que a gente viu anteriormente, que é defeito na linha de 3,3 volts na placa principal, né? Tem um regulador de tensão aí que faz essa situação, porém a causa aí é o capacitor 1840, que ele entra em curto e mata essa tensão de 3,3, né? Então, vejam que defeitos nas linhas de alimentação dos televisores, qualquer que seja o modelo ou marca, sempre uma boa dica é você verificar a tensão dos reguladores, né? Considerando que pode ser o regulador ou algum capacitor que está em curto na linha dele, ok? Bom pessoal, esse defeito aqui não tem um modelo específico, né? Porque isso aí é uma informação passada em relação ao conector da entrada do cartão SD card, né? Tem muitos modelos que utilizam isso. E essa dica também fica para outros tipos de modelos, seja de outras marcas, que tenham esse tipo de conector aí, né? Vocês estão vendo a imagem em detalhes ali,
que ele tem uma espécie de um grampinho dentro desse conector. Então muitas vezes o usuário ele vai botar o cartão SD ali de uma forma até bruta, né? Então automaticamente aqueles grampinhos que tem na parte interna do conector eles podem fechar um curto ali, né? Nesse caso aí o código de piscada da Panasonic é 7 vezes, né? Então você tem uma alteração na linha de 3,3 volts, né? E na situação dos modelos da Panasonic, essa piscada do LED de 7 vezes, você pode ir lá verificar o conector do cartão, tá? Normalmente eu compro sucata de outro tipo de aparelho, porque às vezes é difícil de achar esse conector, né? Então eu pego sucata de aparelhos aqui no Rio de Janeiro tem a Clique Som em Vídeo, que é uma loja de sucata, que a gente compra muita sucata neles e retira os componentes que a gente está precisando, né? Então a ideia aqui é verificar esse conector de cartão SD. Fica ligado nisso aí. Pessoal, nesse defeito aqui, isso aí vocês estão vendo, é um boletim do fabricante, né? Esse defeito aí dá muita surra na gente. Tá? E como esses aparelhos são um pouquinho antigos, fica a dica se a gente pegar algo semelhante em outros aparelhos, tá? Porque toda dica de defeito é uma escola pra gente, né? Então vamos ver se a gente entende isso aí. Lá na imagem da esquerda, vocês estão vendo o painel da televisão, e toda a televisão tem um acrílico receptor do infravermelho do remoto, né? E o defeito aí se caracteriza que quando você dá uma função do remoto, ela pode não funcionar, então ela dá alterada, dá um retardo. O remoto ele não fica trabalhando com eficiência, né? Ele tem muita dificuldade, tá? Isso acontece porque, se você olhar a imagem do meio aí, isso aí é o acrílico que está de frente com o receptor do remoto, tá? E essa televisão aí, devido à fabricação dela, ela ficou com os furos no backlight. Então a luz das lâmpadas ela reflete nesse acrílico aí, né? Então essa imagem vai nos dizer que essa seta maior é o infravermelho do remoto e a seta menor é a luz que vem lá do backlight. Então essa junção desses dois tipos de luzes batendo nesse acrílico aí vai fazer com que se tenha dificuldade no controle remoto. Então a solução é comprar um acrílico que está mostrado aí do lado direito, que na realidade ele tem ranhuras. A imagem não vai nos mostrar direito porque ela está bem pequenininha e ela é muito sem definição. Então é um acrílico que tem uma espécie de telha em volta dele, e essa telha vai barrar a luz que vem do backlight, tá? Eu conheço vários colegas que andaram trocando placa principal, receptor do remoto e não resolveram esse problema, que na realidade isso aí é o acrílico que dá reflexo em função da luz que vem do backlight. Então aí, dependendo do local, da luminosidade, o sintoma pode variar, mas você vai pensar que é alguma coisa relativa ao controle remoto. E fica a dica aí que, se caso a gente pegar um outro tipo de aparelho com esse tipo de problema, a gente se atentar a isso antes de partir para uma troca de uma placa principal. Bom pessoal, chegamos aqui numa L32C10B, tá? Essa televisão aí ela é uma televisão de lâmpada, então alguns defeitos que estão marcados aí são relativos a isso. E a gente vai observar também que determinados defeitos de lâmpada, a gente que está observando isso aqui nesse comentário, a gente tem que considerar que isso pode ser também em outras marcas e modelos, ok? Bom, nosso primeiro caso aí, ela liga e depois desliga, né? Aí conforme está mostrado aí, são dois fotoacopladores. Na realidade o fotoacoplador é um componente que ultimamente tem dado muito problema, inclusive até em televisores da Philips, né? Então vocês têm que ficar ligados que, apesar de a gente estar comentando aí nesse fotoacoplador desse modelo em específico, tem fotoacopladores problemáticos, né? Fica a dica. Pessoal, vamos lá, agora chegou no desligando aleatoriamente, né? Vocês estão vendo ali que o comentário é mau contato no suporte das lâmpadas, né? Então a gente tem que se atentar no seguinte:
Toda vez que o inverter é acionado, ele vai gerar uma tensão em cima dos conectores, né? Naquele momento inicial, você tem o primeiro impacto da tensão chegando. Então, esse primeiro impacto, se tiver uma folga relativa ali, né, por menor que seja, ele vai dando uma espécie de centelhamento. E com o passar do tempo, esse centelhamento aí, ele vai causando um mau contato, né, que vai ter uma pequena carbonização, aquilo vai aumentando. Inclusive, é um dos fatos que tem televisores de lâmpada aí, que pega fogo num determinado ponto, né, carboniza, né, que é o caso da Philips, né, porque o que acontece ali, qualquer folga que tiver ali, vai gerar esse centelhamento e automaticamente vai carbonizando. Aí você vai ter um desligamento aleatório, por quê? Porque a proteção vai atuar em cima daquilo ali. Tá? A Gabusta também faz isso. Então agora a jogada é você pegar os conectores que são ligados a essa etapa, seja na lâmpada ou na placa, e fazer uma limpeza, né? Porque a gente tem que considerar que isso pode acontecer devido a essa tensão do inverter ser um pouquinho alta. Os dois últimos defeitos relacionados aí, ambos são a tensão parada, né? O primeiro, você baixar o transistor 814 em curto, então você tem que trocar o capacitor 827, né? Então você corre o risco desse transistor voltar a dar defeito. E no segundo caso, você vai ver o LED piscando 5 vezes, né? Que aí é o código de erro da televisão. Aí o defeito é o integrado 3001, ok, gente? Bom, aí a gente tem agora um outro sintoma de desligamento, conforme está mostrado no item 2, porém, você pode observar que antes de ela desligar, tem uma parte da tela que está apagada, tá? Pode ser que a gente não consiga nem ver isso, porque o tempo de desligamento pode ser muito rápido. Mas se você observar que está parte da tela apagada, aí pode ser a lâmpada do backlight, né? Porque a gente tem que considerar o quê? Tem que considerar que devido à idade desses televisores de LCD, as lâmpadas já podem estar com problemáticas, né? É o que faz com que a corrente da lâmpada ela influencie na parte do circuito de proteção, né? Aí, para você ter certeza, tem uns testes feitos com os kits para fazer uma simulação da lâmpada no local, que vai evitar que a televisão fique desligando. Aí a gente comprova o que a lâmpada está com problema mesmo, né? Porque você bota esse simulador de lâmpada no local e ele vai fazer com que você tenha a comprovação que a lâmpada está com problema, né? Em outro vídeo a gente vai botar vários tipos de ferramentas para serem utilizados e eu vou acrescentar isso daí para vocês observarem. Bom pessoal, chegamos no final do nosso vídeo de hoje, né? Queria agradecer muito a todos que deram um ok pra gente aí. E se puderem fazer inscrição no canal é bom, porque nas sugestões deixadas nos comentários a gente pode elaborar outros temas e tentar melhorar nosso serviço aqui, nosso conteúdo, né? Lembrando que os 4 vídeos anteriores estão marcados à esquerda e também estão na descrição do nosso vídeo, ok? Forte abraço para todos aí.